nossos queridos alunos e alunas do MEG OAB. Essa é uma revisão de véspera em Direito do Consumidor. Meu nome é Beatriz Fonteles e nesses 30 minutos que eu tenho disponíveis para a aula, eu espero que a gente possa percorrer os temas mais certeiros que a OAB vem cobrando nas questões de direito do consumidor. Lembro a vocês que são de tradição duas questões apenas e que os temas giram sempre em torno de responsabilidade de consumo, é o grande foco da FGV, e às vezes nós temos também práticas comerciais, contratos de consumo, um pouco de figura do consumidor, quem é consumidor, se tem relação de consumo, se não tem, e às vezes a classificação básica de direitos coletivos previstos na defesa do consumidor em juízo no Código de Defesa do Consumidor. Pessoal, antes de mais nada, antes de a gente passar para a exposição básica dessa aula, eu tenho que dizer que nós seremos aqui muito mais guia do que explanador, né, expositor. Nós percorreremos essa aula detendo-nos em alguns momentos, em alguns pontos que demandam uma explicação melhor, e aqui vai principalmente nas responsabilidades, mas outros nós vamos indicar, olha, gosta-se de cobrar a diferença de publicidade enganosa e abusiva, fiquem atentos, sabe? E a gente vai mais trazer essas pílulas jurídicas. Outro recado, vocês verão que nós tivemos, eu vou pedir licença aqui para transformar aqui, ó, em duas telas, vai dar um breve situação, mas a gente já coloca aqui, ó. Vocês receberam aqui a análise estratégica em direito do consumidor, para quem é aluno da nossa turma MEG OAB, né? Então, para quem é nosso aluno da turma MEG OAB, eu peço que vocês observem e releiam na véspera da prova esses principais temas cobrados. Por quê? Porque esse é o esqueleto das últimas provas da OAB. E como tal, nós temos não só os artigos que já foram cobrados, como os julgados. Então, revisar essa tabela no material de vocês está formatado diferente, tá? Porque esse é o material que eu fiz e mandei nessa estrutura para o curso. Então, o de vocês está mais bonito, está feito com design, etc. E eu peço que vocês leiam, revisem, que foi feito com muito cuidado, deu muito trabalho fazer esse esqueleto. E aqui nós traremos também alguns pontos. Tudo bem? Eu acho que dessa forma a gente consegue caminhar bem. Gente, essa aula de hoje é acompanhada de slides. Vocês verão que são vários slides, não são tantos, mas são alguns. Leiam todos, tá? Embora eu não me detenha tanto para explicar alguns. E falando isso, como a nossa aula é corrida, eu já passo a análise desses slides. Mais uma vez, eu vou ficar aqui pequenininha, vou colocar na tela os slides e vocês podem acompanhar aqui junto comigo. Tudo bem? Vamos lá? Fica esse embaralhado inicial, mas depois a gente consegue levar a efeito. Revisão de véspera, 36º certame da OAB. Meu nome é Beatriz Fonteles, vamos lá. Como eu falei, há uma cobrança, não é em maior amplitude, mas nós vemos algumas questões das últimas provas da OAB cobrando a figura do consumidor. E a figura do consumidor tem um viés doutrinário, legal, e tem um viés jurisprudencial. Nós temos a figura básica, a figura standard, que é o artigo 2º caput. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. E nós temos as figuras equiparadas, tá? Para essa figura básica, nós vamos ter que analisar que, primeiro, consumidor pode ser pessoa jurídica, gente, tá? Podemos ter como consumidor uma pessoa jurídica sem problemas. O grande problema, a grande análise aqui é isso aqui, ó. Quem é que adquire um produto ou serviço como destinatário final? O que significa ser destinatário final? A jurisprudência do STJ da última década, né, já tem uns 10 anos, o julgado paradigmático da terceira turma, que passou a adotar a teoria finalista mitigada ou aprofundada para definir o alcance da expressão destinatário final, de modo a classificar alguém como consumidor ou não. Recentemente, inclusive, houve um novo julgado do STJ, agora em 2022, que reforçou essa teoria e deixou claro o que é preciso ter para se haver uma figura de consumidor, para se haver uma relação jurídica.
O destinatário final para a teoria finalista é aquele que adquire de forma final, fática e econômica, ou seja, que não gera com esse produto ou serviço adquirido um incremento da sua atividade de produção, não continua com essa aquisição a cadeia de fornecimento, que também não é fornecedor, né? O que a gente chama de consumo intermediário. Mas para o STJ, ainda que eu adquira um produto ou serviço e integre uma cadeia de consumo, de fornecimento que ainda vai ocorrer, pode sim, eventualmente, ser reconhecida a relação de consumo. Pode haver o reconhecimento da figura do consumidor, ainda que se trata de consumo intermediário, ainda que eu não seja o ponto final, definitivo daquela aquisição do produto ou do serviço, tá? E o que é que eu preciso ter para, ainda que eu vá repassar de uma forma melhorada, de uma forma processada, como uma forma de insumo, aquilo que eu adquiri para frente? Eu preciso ter a seguinte situação: ou estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica. Tá? Esse é o grande, digamos assim, o grande divisor de águas para a teoria finalista aprofundada ou mitigada, não para a teoria finalista original. Vamos ler aqui esse julgado do STJ, essa ementa, de 2022, que vem reforçar essa teoria. O STJ afirmou o posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que, atenção, pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, tá? Gente, inclusive, a OAB já cobrou questão em que não havia, aliás, que havia aplicação do CDC numa situação parecida com a seguinte. Vamos supor que eu seja uma revendedora de carro, tá? Mas eu adquiro algumas unidades do produto para consumo próprio, né, para utilização dentro da empresa de uma forma final. Não é o meu serviço, não é o meu métier, não é a minha profissionalização fazer o uso como insumo ou como outra forma daquele produto que eu adquiri. Então, quando há uma aquisição assim para uso próprio, já houve o reconhecimento da existência de relação de consumo, tá bom? Bem, a gente falou um pouco da figura padrão, standard, de consumidor, e nós temos aí também as figuras equiparadas, que são 3. Parágrafo único do artigo 2º, artigo 17 e artigo 29. Dessas 3 figuras, a mais importante é a do artigo 17, que está dentro da seção da responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, ou seja, quando há um acidente de consumo, quando o produto ou o serviço são defeituosos, que são termos sinônimos. E diz o seguinte: para os efeitos desta seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Ou seja, ainda que uma pessoa não tenha entabulado um contrato de consumo com o fornecedor, se ela sofreu os efeitos de uma relação de consumo, de um padrão de fornecimento, ela vai ser considerada consumidora por equiparação. A lei vai puxar essa equiparação para que ela possa receber as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Ok? As outras figuras vocês podem ler, vai ser suficiente. Bem, ainda dentro da figura do consumidor é muito importante saber quando há relação de consumo e quando não há. E para isso nós temos inúmeras situações já analisadas pelo STJ, algumas das quais a súmula, enunciado de súmula de jurisprudência, regulamentando de uma forma mais definitiva a situação. Existem 4 súmulas básicas nesse aspecto. Súmula 608, aplica-se o CDC aos contratos de planos de saúde, essa é a regra, mas a súmula também, ao contrário da anterior, que foi cancelada, passou a prever a exceção. Salvo os contratos de planos de saúde administrados por entidades de autogestão. Para esses, não se aplica o CDC. Súmula seguinte, 602, aplica-se o CDC aos empreendimentos habitacionais promovidos por sociedades cooperativas. Gente, para aquisição de imóveis em geral, de unidades imobiliárias, o CDC é aplicável. Então, eventualmente, se a questão de vocês da OAB disser respeito
a uma figura hipotética, um caso hipotético em que fulano adquiriu um imóvel de uma construtora, de uma incorporadora, de uma cooperativa, geralmente é relação de consumo, tá? Quase sempre é relação de consumo. Então, se aparecer, provavelmente aí vocês vão ter que encarar como uma relação de consumo e o que é que tem de dever dos fornecedores e o que é que tem direito dos consumidores a respeito. Bem, súmula 563 diz que se aplica o CDC às relações com as entidades abertas de previdência complementar. Também tinha um verbete anterior que foi cancelado, que não fazia distinção entre as entidades abertas e fechadas de previdência complementar. O verbete relativamente novo faz referência tão somente às entidades abertas. Significa que a relação entre as entidades fechadas de previdência complementar e seus adquirentes não há relação de consumo, não há figura de consumidor, não se aplica o CDC. Quarta e última súmula, 297, aplica-se o CDC às instituições financeiras. Isso aí é o nosso dia a dia. Qualquer operador do direito sabe que existe essa súmula e sabe que banco, instituição financeira está submetido ao regime do CDC, né? Bem, tem outras situações aqui nas colunas, eu não vou ler todas, nem vou explicar todas, vocês podem ler e fazer essa consulta, tá? Aí a gente entra aqui no ponto mais denso e onde eu vou me deter mais, e é simplesmente o ponto que mais cai na OAB. É a questão certa, responsabilidade de consumo. Eu vou sair aqui, vou me colocar grandinha de novo, porque eu quero falar com vocês com calma, tá? Atenção! É muito importante que vocês tenham em mente que o Código de Defesa do Consumidor tem dois sistemas diferentes de responsabilidade, duas sistematizações básicas. A sistematização pelo fato do produto, cujos sinônimos são acidente ou defeito de consumo, e a responsabilidade pelo vício. Cada uma dessas sistematizações se divide em outras duas, fato e produto. Então eu tenho, no todo, 4 tipos de responsabilidade básicas previstas no CDC, que eu vou listar. Responsabilidade pelo fato do produto, pelo fato do serviço, pelo vício do produto, pelo vício do serviço. E por que eu estou fazendo essa diferenciação e por que eu quero que vocês entendam que são 4? Porque eu vou já falar de uma exceção que diz respeito a apenas uma. As outras 3 vão seguir um padrão e essa uma não vai. Mas antes de chegar lá, eu vou falar um pouquinho sobre as regras. Para essas 4 responsabilidades, a regra é que as pessoas, né, o fornecedor ou as espécies de fornecedores que são especificamente previstas, que a gente vai já ver, são objetiva e solidariamente responsáveis. Então, a regra é a responsabilidade objetiva, independentemente da averiguação de culpa, e solidária. Sobre solidariedade, eu já vou trazer aqui um ponto, porque adoram cobrar nas provas da OAB a seguinte questão: solidariedade. Já vi, gente, mais de um enunciado que tem um caso hipotético para vocês resolverem em prova passada da OAB. E para resolver tem que entender que existe solidariedade entre integrantes distintos de uma cadeia de fornecimento, tá? Então, peguei o mote aqui da regra, responsabilidade objetiva e solidária. E a solidariedade está chancelada em 2 dispositivos claros do CDC, artigo 7º e 25, seus parágrafos únicos. Prestem atenção. Tendo mais de um autor à ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Aí, associado a essas previsões legais, nós temos diversos entendimentos do STJ. Eu vou dizer o que as provas da OAB mais gostam. É o entendimento de que quando nós temos o fornecimento de serviços, geralmente fornecimento de serviços turísticos, a solidariedade. É o site que te vende um pacote turístico, é a agência de turismo, junto com o hotel que foi contratado, junto com a companhia aérea que foi contratada, junto com a empresa responsável pelos passeios turísticos. Então, às vezes, há um defeito, uma falha na prestação do serviço, você chegou lá, o hotel estava lotado, você teve que ser realocado, você chegou para embarcar e o voo estava com overbook, não tinham repassado o seu pagamento para a companhia aérea, ou vocês foram viajar, fizeram um passeio turístico e durante esse passeio turístico
houve falha na segurança, alguém se acidentou, enfim. Todas essas situações hipotéticas que eu estou trazendo aqui, elas geram uma solidariedade entre o canal que veiculou esse, como se fosse um terceiro que está repassando os serviços, chancelando, colocando na sua programação aqueles outros prestadores de serviço, e também o prestador diretamente responsável, o hotel, a companhia aérea, enfim, a empresa de passeios, né? Então, geralmente, se houver uma questão assim, a OAB vai querer que vocês saibam que há solidariedade. Já pegamos pelo menos 2 questões nas provas recentes. Vejam, vamos ler aqui essa ementa. O STJ tem entendimento no sentido de que a agência de turismo, que comercializa pacotes de viagens, responde solidariamente, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, abro parênteses, o artigo 14 vai tratar do quê? Do fato do serviço, do acidente ou do defeito na prestação de serviços, tá? Aqui responde solidariamente pelos defeitos na prestação de serviços que integram o pacote. Eu vendo um pacote, hoje em dia, antes a gente ia nas agências turísticas físicas, né? Hoje em dia a gente compra pelo Decolar, enfim, vários, eu não sou muito adepto, então não sei citar muitos exemplos. Vários sites que comercializam, você já compra a passagem, já aluga o carro, já marca o hotel, enfim, vocês devem conhecer também. Então há solidariedade entre essa galera toda aí, todos integram a cadeia de fornecimento, tá bom? Até pela teoria da aparência, eu sei quem é a minha interface, é o site ou a agência turística, eu acho que ela é responsável. Como é que ela indicou um hotel que fez isso? Ou como é que indicou uma empresa de passeio que não é responsável, né? Então, outra situação que já foi cobrada pela OAB foi a responsabilidade solidária entre franqueador e franqueada, tá? Aqui a ementa do STJ diz que a franqueadora pode ser solidariamente responsabilizada por eventuais danos causados a consumidor pela franqueada. Por quê? Olha que a teoria da aparência como é latente para o STJ. O STJ entende que aos olhos do consumidor trata-se de mera intermediação, a franqueada está ali em nome da franqueadora, né? Ou revenda de bens ou serviços do franqueador, que é o fornecedor no mercado de consumo, ainda que de bens imateriais. Bem, eu não vou ler o restante da ementa, desses trechos da ementa, na verdade, que eu trouxe, eu peço que vocês leiam, tá? Bem, a gente falou da responsabilidade, dos 2 sistemas, das 4 responsabilidades e da regra que incide para as 4. Qual é? Responsabilidade objetiva e solidária. Agora nós vamos falar das peculiaridades. E eu vou precisar voltar aqui os slides para a gente começar pela responsabilidade pelo fato do produto. E é justamente essa. Lembra que eu falei que tinha um detalhe para uma das 4 e as outras 3 seguiam a mesma regra? É justamente a responsabilidade pelo fato do produto. O que eu vou dizer agora, pessoal, só se aplica para a responsabilidade pelo fato do produto. É o quê? Vocês vão ver que a redação do caput do artigo 12 traz 4 espécies diferentes de fornecedores, mas não usa o vocábulo fornecedor. E o CDC faz isso de forma proposital. Justamente porque quando o CDC faz uso do vocábulo fornecedor, o CDC quer dizer que ali se enquadram todo e qualquer tipo de pessoa física ou jurídica envolvida na cadeia de fornecimento, inclusive o fornecedor, o revendedor, o lojista, tá? Aqui no artigo 12, ao fazer referência a essas 4 espécies, o CDC está retirando as demais e especificamente o CDC quis tirar aqui do caput do artigo 12 o comerciante. Então nós teremos regras diferenciadas para o comerciante só e somente só para a responsabilidade pelo fato do produto. Vou mostrar para vocês que o mesmo não se aplica para o fato do serviço, nem para o vício do produto, nem para o vício do serviço. Aqui, artigo 14, o fornecedor. Né? Então, usa o vocábulo como gênero, tá todo mundo no bolo, inclusive comerciante. Vamos lá para o artigo 18, pessoal, os fornecedores. Mais uma vez, gênero. E o artigo 20 vai prever a mesma coisa, eu não trouxe aqui porque cai muito pouco quando se fala em vício, basicamente se fala em vício do produto, tá? As questões. Pois bem, então,
Trazidas essas 4 espécies, traz também a responsabilidade objetiva, independentemente da existência de culpa, e os tipos de responsabilidade. Aqui o caput do artigo 12 vai trazer alguns exemplos. E eu peço que vocês foquem no exemplo de falha de informação. Eu posso ter um defeito porque o produto não contém informações suficientes sobre os riscos que oferece. E por não conter informações suficientes, eu faço um uso indevido, inadvertido, né? Não tenho a advertência de que eu não posso fazer aquele uso e acabo gerando um risco para a minha saúde ou segurança. Então, a falha de informações sobre os riscos, o defeito de informações, gera também a responsabilização pelo fato do produto. FGV, OAB gosta de cobrar isso, pessoal. Não ouvidem esse tipo de fato do produto. Tá aqui, ó. Informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos, ok? Bem, e a outra questão aqui que é bom falar é que existem, apesar de a responsabilidade ser objetiva, existem excludentes de responsabilidade possíveis em todas essas responsabilidades. E essas excludentes, elas significam que a teoria que foi adotada pelo CDC não é a teoria da reparação, da responsabilidade, integral, e sim da responsabilidade objetiva. Então, o parágrafo 3º diz que essas espécies aqui de fornecedores só não serão responsabilizadas quando provar. E aqui traz as excludentes. A redação do artigo, quando diz que essas espécies de fornecedores só não serão responsabilizadas quando provar, traz para o STJ e para a doutrina uma verdadeira inversão ope legis automática decorrente da lei do ônus da prova. O juiz não vai precisar dizer lá no processo judicial a quem compete provar. Essa distribuição do ônus da prova já é feita pela lei. E quem tem que provar se não fez o defeito, se não tem responsabilidade, se incide uma das excludentes, são os fornecedores, né? No caso aqui do produto, essas 4 espécies. Ok? Por fim, para a gente finalizar aqui responsabilidade pelo fato, eu vou falar de uma situação muito recente do STJ e que vinha sendo discutida desde 2018, tinha sido acendida essa discussão, que diz respeito à existência de falha do produto nos produtos do gênero alimentício que tenham corpo estranho em seu interior. É um iogurte que tem um inseto, é uma água que tem um pedaço de, não sei, de cano, qualquer produto do gênero alimentício que tenha um corpo estranho. Existia uma divergência entre terceira e quarta turmas sobre a geração do dano moral em re ipsa, tá? Se necessariamente tinha que haver a ingestão, a colocação para dentro do corpo desse produto contendo um corpo estranho ou não. Hoje, a segunda sessão decidiu, no ano passado, em 2021, que a ingestão é despicienda, é desnecessária, não é necessária para configurar o dano moral. E aqui o dano moral que diz respeito à segurança alimentar dos consumidores, para o STJ, é in re ipsa, ou seja, é presumido. Eu não preciso fazer prova da lesão extrapatrimonial, tá? Provado o defeito, provado que tinha, provado que tinha um produto alimentício com corpo estranho, e provado o dano, causou uma infecção, causou um mal-estar, está configurado o dano moral in re ipsa, tá bom? Como eu disse aqui, para o fato do produto, só e somente para esse tipo de responsabilidade, nós temos uma regra diferenciada para o comerciante. O comerciante não é inicialmente solidariamente responsável, mas ele pode ser responsabilizado pelo fato do produto em algumas situações que estão elencadas aqui nos incisos do artigo 13, ok? Para a doutrina e para a jurisprudência, essa previsão do comerciante só e somente para o fato do produto é de uma responsabilidade subsidiária. Então fiquem muito atentos se o enunciado de vocês trouxer um fato do produto e houver uma colocação da figura do comerciante. Se o enunciado trouxer isso, vocês têm que saber que o comerciante, pro fato do produto, não confundam com o fato do serviço. A gente, inclusive, acabou de falar das agências de turismo.
Turismo é serviço. Ali tá todo mundo no bolo, a gente já olhou o artigo 14, é todo mundo solidário, inicialmente. Se for fato do produto, por outro lado, aí vocês têm que ter muito cuidado com o enunciado, porque as assertivas provavelmente vão cobrar o conhecimento sobre essa situação peculiar do comerciante para esta hipótese exclusivamente, tá bom? Então leiam aqui as hipóteses em que o comerciante pode vir a ser responsabilizado subsidiariamente nos casos do fato do produto. Gente, quando a gente fala em responsabilidade solidária e também na subsidiária, alguém vai pagar o consumidor, alguém vai ter o prejuízo, né? Só que se alguém tem um prejuízo, nós temos outros que podem ser os responsáveis solidariamente, cada um na sua proporção pela causação do dano. Então, o parágrafo único do artigo 13 prevê a possibilidade de direito de regresso. Só que quando a gente fala de direito de regresso, para quem estuda processo civil, vem assim na cabeça, ó, né? Intervenção de terceiros, denunciação da lide. Então, se tem direito de regresso, cabe denunciação da lide? No CDC, não. Lá o artigo 88 faz remissão ao parágrafo único do artigo 13 e diz não é possível a denunciação da lide, tá? A ação de regresso vai ser num processo autônomo, podendo ser nos mesmos autos, mas em outro momento, não por meio da intervenção de terceiros de denunciação da lide. Vamos em frente, pessoal. Deixa eu ver quanto tempo de aula. Eu perco muito tempo nessa explicação, porque realmente é mais complexa, né? Responsabilidades. Responsabilidade pelo fato, a gente já falou um pouco, já citamos inclusive exemplo. Então eu vou falar aqui da exceção. Na responsabilidade pelo fato, nós temos uma exceção importantíssima no que diz respeito à responsabilidade objetiva, que está lá no parágrafo 4º, e diz respeito à responsabilidade dos profissionais liberais. Gente, os profissionais liberais que prestam serviços só são responsabilizados mediante a verificação de culpa. Para os profissionais liberais, pessoas físicas, nós temos responsabilidade subjetiva, ok? Vem aqui, então, dentro desse contexto, a situação que eu acho mais provável de ser cobrada em prova de OAB. É quando o profissional liberal em questão é um médico e ele presta serviços de algum modo vinculado a um hospital, uma clínica, enfim, um estabelecimento de saúde. Eu tenho um médico que responde por culpa e tenho um hospital que responde objetivamente. Como é que se dá a conciliação dessas responsabilidades? Se o médico for responsável, o hospital também será? O STJ já decidiu essa questão, tem posição firme no seguinte sentido, inclusive fixou 3 teses que estão aqui, eu vou ler só a que mais cai em prova, mas vocês, por favor, leiam as outras 2 que estão aqui. Quando nós temos atos técnicos praticados de forma defeituosa, vamos lá traduzir, atos técnicos são os atos que o profissional liberal faz, né? O médico, uma cirurgia, um procedimento é um ato técnico. E os defeitos, geralmente, é um erro médico, que traz riscos à saúde ou à segurança do paciente / consumidor. Então, quando a gente tem essa situação, os profissionais da saúde, olha isso aqui que está grifado, vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente à instituição hospitalar e o profissional liberal, apurada a sua culpa profissional. Gente, eu vou destrinchar isso para vocês. Geralmente o enunciado da questão traz esse vínculo, ou diz que é uma relação de emprego, ou diz que é uma relação contratual, ou diz simplesmente que o profissional é vinculado ao hospital, tá? Não precisa ser vínculo de emprego, basta haver vínculo, o enunciado diz, não se preocupe. Se o médico for vinculado ao hospital, nós temos 2 etapas de apuração da responsabilidade. A primeira é verificar se aquele profissional da ponta que fez o procedimento teve culpa ou não. Se tivesse sido apurada a culpa, poxa, ele agiu com imprudência, agiu com negligência, agiu com imperícia, culpa, tem aqui. Aí, uma vez em primeiro degrau apurada a culpa, no segundo degrau a gente tem a solidariedade, hospital profissional. Então, se for apurada a culpa do profissional, o hospital vai se responsabilizar também solidariamente pelos danos, né, do defeito, da forma defeituosa dos atos técnicos, tá bom?
Eu acho isso a cara de prova, tá, gente? Mas vamos em frente, vocês vão ver aqui que eu trouxe alguns precedentes importantes em falha de serviços, né? Principalmente em voo, atraso de voo. Lembrando que nos atrasos de voo, a lesão extrapatrimonial tem que ser comprovada. O dano não é in re ipsa. Pode haver dano moral? Pode, mas a lesão tem que ser provada, tá? Posição pacífica do STJ. E lembrando também que o STF, depois o STJ, acolheu o entendimento de que para voos internacionais em que há pedido de dano material por extravio de bagagem, olhem esses 3 balizadores, aplica-se a indenização tarifada das convenções respectivas, Varsóvia alterada por Montreal. Então, para voo internacional, dano material e extravio de bagagem, eu posso aplicar a indenização tarifada. Se o voo for interno, doméstico, tchau, convenções, aplica-se o CDC. E o CDC prevê o que? O princípio da reparação integral. Dano moral, Beatriz. O dano moral não está regulamentado pelas convenções que eu mencionei. Então, se houver um voo internacional que atrasou, que teve algum problema, ou mesmo um extravio de bagagem num voo internacional que gerou, além dos danos materiais, indenização tarifária, danos morais com a lesão extrapatrimonial comprovada, aí para o arbitramento dos danos morais em voo internacional eu não vou aplicar as convenções, porque não tem nada lá prevendo quanto é a indenização do dano moral. Eu vou aplicar o princípio da reparação integral e o CDC, tá bom? É a posição dos tribunais superiores. Bem, eu peço que vocês leiam sobre a responsabilidade pelo vício e eu vou trazer aqui uma informação importante. O vício do produto geralmente é aquilo que está vinculado ao produto. Ofende, via de regra, tão somente o produto. Eu tenho o dissabor de ter que resolver, de estar chateada porque eu comprei um produto que não era o que eu esperava, ou que está com algum problema interno, mas diretamente eu não tenho uma ofensa à minha integridade física, à minha segurança, não oferece esse risco, né, diferente do fato. E a partir do momento que eu tenho um vício, eu posso reclamar perante o fornecedor. É por isso que se diz que os vícios atraem prazos decadenciais, para reclamar perante o fornecedor. Mas atenção, os prazos decadenciais do artigo 26, eles não são para ação judicial. Eu posso, até pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, além de reclamar perante o fornecedor, ou nem reclamando, poxa, eu não admito isso não, eu quero entrar na justiça. Vou lá e entro com ação judicial que diz respeito à causa de pedir a um vício do produto. Eu posso fazer isso? Claro que pode. Nosso sistema jurisdicional permite. E aí, quais são meus prazos para entrar na justiça sobre um vício? Gente, concurso e OAB adoram fazer essa mistureba. O prazo para entrar na justiça não é decadencial, a gente aprendeu isso em direito civil. Pretensão, prescrição. Se eu quero exercer uma pretensão em juízo, meu prazo é prescricional, tá? Então, os prazos decadenciais previstos no artigo 26 é a interface consumidor-fornecedor. Tem um vício, eu vou lá no fornecedor. Epa, vamos resolver isso aqui. Meu celular eu comprei com tela quebrada ou não está funcionando, que superaqueceu a tela. Aí você vai resolver o BO, o problema com o fornecedor. Para isso eu tenho os prazos decadenciais. Entrou na justiça, prazo prescricional, tá? Ah, Beatriz, então para o vício é o prazo quinquenal do artigo 27. Não, meu povo, não é, complica. Por quê? Porque o caput do artigo 27 deixa claro que aquele prazo prescricional específico de 5 anos do CDC é somente para situações de responsabilidade pelo fato e não pelo vício. Então, STJ entende pacificamente. O 27 é para responsabilidade pelo fato, pelo acidente de consumo, que gera riscos à saúde ou à segurança. Prazo quinquenal. Para as demais situações do CDC que geram uma pretensão no Poder Judiciário, se aplicam os prazos do Código Civil, tá? E aí eu não tenho tempo de discorrer sobre esses prazos, então eu estou dando a dica para quando vocês pegarem o enunciado, eventualmente não se depararem e acharem que é correto uma assertiva que diz que se tem um vício, o prazo para entrar na justiça é decadencial, ou é prescricional de 90 dias. Não. Tá? Vamos organizar isso. Então, se eu tenho um vício, gente, geralmente as questões, quase todas, nunca vi diferente,
vai trazer um problema de vício em produto durável? Eu acho que 100% das questões que eu já vi, olha que eu dou aula há 7 anos para magistratura, dou aula para defensoria, analiso todas as provas desse período, eu acho que todas que eu vi, o enunciado dizia respeito a um vício do produto e um vício de um produto durável, um eletrodoméstico. Então fiquem atentos. E os vícios de produtos duráveis ensejam prazos decadenciais de 90 dias. A diferença, e outra situação que vocês têm que ficar atentos, é que o enunciado da questão vai deixar claro se era um vício aparente, ou seja, se estava ali desde o início e eu que não vi, uma tela quebrada, um modelo que não é o que eu comprei, e aí, poxa, eu queria trocar, o modelo não é esse, está errado, ou então o abatimento do preço. Tudo isso que é verificável de imediato, num mero exame do produto, é um vício aparente, de fácil constatação. E para os vícios aparentes, o termo inicial do prazo decadencial é efetiva entrega do produto. Ah, Beatriz, é do dia que eu comprar o produto na internet? Não. É no dia que eu compro o produto na loja, mas só vai ser entregue uma semana depois na minha casa? Não. É no dia da efetiva entrega do produto. Mas se o vício for oculto, vamos supor, eu tenho o meu aparelho celular e eu uso aqui normalmente, não tem problema, mas com 6 meses de uso ele começou a superaquecer, até a quase me queimar. Poxa, tem alguma coisa errada. Mas eu não podia verificar de pronto. É um erro de processamento que surgiu depois. É um vício oculto. E aí, para não prejudicar o consumidor, se ele apareceu só depois de 6 meses, morreu o meu prazo decadencial? Não, porque o CDC diz que para os vícios ocultos, o início do prazo decadencial é quando ficar evidenciado o defeito. O vício, né, na verdade. A gente fala defeito aqui de forma ordinária, e não defeito como fato. Então, para os vícios ocultos, os mesmos prazos, mas o termo inicial é outro. Tá, gente? Isso aqui é o cerne para que vocês possam resolver essas questões que tem nas provas da OAB. Geralmente vai ter um casinho concreto envolvendo uma ou várias dessas circunstâncias, tá? Bem, meus amigos, a gente tem aqui ainda alguns outros pontos que a prova de vocês pode cobrar. Eu já estou com 37 minutos de aula. Eu quero encerrar agora em 40 e pouquinhos. Então eu vou agora, como eu mencionei, servir mais como guia do que como explanadora. Beatriz, mas por que você passou tanto tempo explicando responsabilidade? Primeiro, porque toda prova da OAB tem. Às vezes as duas questões são sobre responsabilidade. Acho que 75% da prova, quando eles cobram, 70% pelo menos é responsabilidade. Segundo, porque é o mais difícil de entender. É onde eu vejo que os alunos têm mais dificuldade e é onde mais cabe essas situações capciosas, né? Então, os outros pontos aqui, eu vou guiá-los para que vocês leiam, revisem, estudem. E trouxe também aqui uma seleção de julgados, especialmente em contratos de planos de saúde, que é outro tema que é muito diferente da responsabilidade, mas que tem alguma incidência, alguma recorrência na OAB, tá? Vamos lá para a gente encerrar nossa aula. Bem, em proteção contratual é muito importante que vocês revisem o artigo 51, que traz aqui, né, as cláusulas abusivas. Eu trouxe algumas grifos, algumas situações que vocês lembrem, o que é pegadinha ou não. E trouxe também, aqui ó, nós temos 4 cláusulas abusivas que são abusivas, têm nessa natureza por serem unilaterais. E eu acho importante mencionar porque o STJ chama essa abusividade da ausência de reciprocidade de direitos. Essas cláusulas só são abusivas quando são uma via de mão única. Geralmente é alguma coisa que só está imposta para o consumidor ou só é garantida por fornecedor. O fornecedor vai alterar o preço unilateralmente? Poxa, não pode. O fornecedor vai modificar o contrato unilateralmente sobre o conteúdo ou a qualidade? Unilateralmente não pode, né? Se essas cláusulas tiverem uma reciprocidade de direitos, aí não tem abusividade. É o entendimento do STJ. E também eu coloquei 2 incisos aqui que são importantes de mencionar porque foram acrescidos pela lei do superendividamento. Tá? A Lei 14.181 de 2021, que é bom que vocês leiam. Especialmente, anotem aí que vocês leiam os artigos 54A, que vai definir o superendividamento, e 104A,
que vai definir o processo judicial de repactuação de dívidas para os consumidores superendividados. Vamos em frente, ainda não caiu o superendividamento, tá, pessoal? Em provas da OAB. Tem aqui o cerne, é que vocês observem as cláusulas abusivas ou não em contratos de plano de saúde. Carência é permitida, mas tem que ter cuidado com a súmula do STJ, que trata dos prazos de carência em situações de urgência ou emergência. Cabe carência em urgência ou emergência? Cabe. Só que a cláusula de carência tem que ser diminuta, é mínimo tempo. É de até 24 horas a partir da contratação. Passou de 24 horas, cláusula abusiva. Até 24 horas, cláusula lícita legal, tá? Outra situação que é considerada lícita pelo STJ, o reajuste das mensalidades do plano de saúde em razão da faixa etária, desde que cumpra determinados requisitos. E estão aqui os requisitos que foram firmados em tese de recurso repetitivo. Observem. E esse reajuste se aplica, inclusive, aos planos coletivos. E também o STJ considera lícita a cláusula de coparticipação, desde que não caracterize um financiamento exclusivo pelo consumidor disfarçado. É coparticipação, mas o consumidor se levar quase todo o ônus, aí não tem que falar em coparticipação, né? Não tem uma coparticipação, é um desvirtuamento. Mas se for em percentuais razoáveis, já chegou no STJ a situação 50-50, 50% de custeio pelo plano de saúde, 50% pelo consumidor, pelo usuário do plano, foi considerado lícito, tá? Então deem uma olhadinha. E aqui, ó, tem súmula, gente, tem vários repetitivos que eu trouxe para vocês. Eu realmente trouxe a suma dos julgados mais importantes em planos de saúde. Tenho como tratar com vocês agora? Não. E também eu trouxe a situação que foi recentemente julgada pela segunda sessão, que causou um reboliço enorme nas redes sociais, nos operadores de direito, que diz respeito à taxatividade ou não do rol de procedimentos da ANS, né, da Agência Nacional de Saúde. A gente tinha muitos julgados de tribunais diversos, entendendo que o rol de procedimentos da ANS era mínimo, era o mínimo a cobertura, então era exemplificativo, e autorizando coberturas pelo plano de saúde, além do rol da ANS. Só que essa questão era controvertida no STJ, chegou à segunda sessão e a segunda sessão entendeu que, via de regra, o rol é taxativo. Foi uma decisão muito criticada pela comunidade jurídica, né? E inclusive gerou o projeto de lei no Senado, que altera essa situação, mas o que está valendo até agora é esse entendimento da segunda sessão, com algumas exceções que eu peço que vocês leiam aqui também. Bem, gente, por fim, eu vou indicar que vocês leiam a parte de defesa do consumidor em juízo, especialmente a classificação dos direitos coletivos, tá? Difusos, coletivos estrito sensu e individuais homogêneos. Para finalizar, aqui acabaram nossos slides. Para finalizar, vou falar um pouquinho sobre a definição de superendividamento e o que é que eu acho importante vocês lerem. O superendividamento, trazido pelo CDC, a partir de diversas inclusões, se vocês abrirem na internet ou no Vademecum de vocês perceberão que são muitas inclusões pela Lei 14.181, desde os direitos básicos, desde os objetivos da Política Nacional de Relações de Consumo, desde os instrumentos, cláusulas abusivas, e aí lá a partir do artigo 54A nós vamos ter vários artigos em sequência novos, 54B, 54C, 54, enfim, em sequência. Os artigos, já que a OAB não vem cobrando ainda, eu acho que a partir do momento que cobrar vai ser a cobrança mais básica, e a cobrança básica é definição. Qual é a definição do superendividamento? Está lá no artigo 54A. Eu não vou nem abrir aqui, vai dar cabeça. É quando o consumidor, pessoa natural, é um pressuposto da Lei 14.181. Dessas inclusões que eu mencionei que foram feitas no CDC, tem pelo menos umas 4 referências à pessoa natural sempre. Significa que a proteção e o tratamento ao superendividamento pelo CDC é somente para pessoas físicas. Na OAB não caiu ainda, mas em concursos, por exemplo, de magistratura, de defensoria, já caiu. Perguntando se a pessoa jurídica podia se beneficiar. Não pode, só física, tá? E a pessoa natural tem que estar de boa fé. A proteção do superendividamento não tolera a má fé.
Então, o consumidor pessoa natural de boa fé, que tenha manifesta impossibilidade de pagar suas dívidas exigíveis e vincendas, poderá se beneficiar do tratamento do superendividamento para garantir o seu mínimo existencial. A lei não regula o que é o mínimo existencial, traz para os termos da regulamentação. Nós temos um decreto, que eu não vou falar porque não é impossível cair não acho que vai cair na prova de vocês, que recentemente regulamentou o que é o percentual objetivo para fins de mínimo existencial. Não vou entrar nesse mérito, estou só pontuando. Então nós temos que ter uma pessoa natural, de boa fé, e que esteja manifestamente impossibilitada de pagar as suas dívidas exigíveis, ou seja, o que eu devo hoje, a conta que já está feita, e vincendas, é o bolo de dívida que eu tenho que vai chegar lá na frente. E aí essas dívidas vincendas, vocês vão ler no parágrafo 1º do artigo 54A, incluem contratos de financiamento, crédito, compras parceladas, mensalidades de contratos de prestação continuada, esses contratos fixos que a gente tem na internet, telefone, energia elétrica, gás, uma hora chega, né? Eu tenho que pagar minhas contas. Então, tudo isso está incluído no bolo para definir se há um superendividamento ou não. Por outro lado, o CDC exclui dessa proteção algumas situações, os contratos celebrados com o escopo de dolosamente não serem cumpridos, com fraude ou má-fé, também os contratos celebrados com a prestação de produtos ou serviços de alto luxo, de luxo de alto valor. Então vejam que no parágrafo seguinte, lá do artigo 54A, tem as exceções, tá? E se eu puder terminar aqui com a indicação, leiam também o 104A, que vai trazer o processo judicial de repactuação de dívidas, a partir de requerimento do consumidor pessoa natural, com a presença de todos os credores na audiência de conciliação, onde o consumidor vai apresentar um plano de pagamento de prazo máximo de 5 anos, mantidas as garantias dos contratos. Mas dê uma lidinha lá no 104A, apesar de apostar no 54A inicialmente, o 104 me parece também um artigo muito importante. Bem, pessoal, eu acabei me estendendo muito, é muita coisa, apesar de consumidor ser uma matéria pequena, são muitas situações que podem ser cobradas, né? Eu tentei abordar tudo. Eu desejo uma excelente prova, espero que vocês tenham gostado do MEG OAB, indiquem, né? Mostrem nosso trabalho, está sendo feito com muito cuidado, e boas aprovações, a gente espera aqui o resultado positivo de vocês. Tchau, tchau!